boa noite. O nosso convidado de hoje é o político Dr. Enéas. Boa noite, Dr. Enéas. É um prazer imenso recebê-lo aqui no Delas. Boa noite, o prazer é meu, senhora. Que bom. E para lhe entrevistar, nós convidamos Letícia Dornelles, jornalista. Boa noite. Doutora Yara Vilhena, advogada trabalhista dos metalúrgicos de São Paulo. Doutora Daidi Peterlevs, eu não consigo pronunciar o seu nome, você pode dizer, por favor? Tirando doutora, é Daidi Peterlevs, Frigério. Escritora e professora. Eu sou grega, mas da Lituânia, da Letônia. É mais complicado que o grego para pronunciar. E 4, Georgiana Guinle, produtora cultural. Em constante ebulição. Perfeito. Começando o nosso programa aqui com o Dr. Enéas, eu queria saber, doutor Enéas, qual foi o saldo da campanha, o que sobrou da campanha eleitoral? Bom, do ponto de vista, se nós quiséssemos fazer referência a algum tipo de estipêndio, quer dizer, alguma coisa ligada a dinheiro, saldo zero e negativo. Porque imagine a senhora sem vinculação com nenhum político, com nenhum profissional do sistema, construir um partido político e obter registro definitivo no país todo é algo extremamente difícil, muito difícil. Então, nesse sentido em particular, quer dizer, foi um desgaste físico e pecuniário, em dinheiro enorme, né? Com meus recursos próprios. Agora, no que concerne aquilo que eu pretendo, quer dizer, trazer a redenção para o país, aí foi extraordinário o resultado. Doutor Enéas, o senhor começou fazendo uma campanha política muito rápida. Agora o senhor está até falando mais devagar um pouco. O senhor tinha 30 segundos para fazer suas exposições de modo geral. Então, sua língua era afiada, o senhor tinha um ritmo muito violento, o senhor chamava de modo geral a classe política de incompetente, corrupta e até analfabeta. A sua opinião sobre os políticos agora, que o senhor também é um político, continua a mesma? Emendando até na pergunta da Ana Maria sobre o seu saldo. Perfeito. Há só alguns reparos. Já vamos fazendo os reparos desde o início. Primeiro, é quando a senhora disse ilustre desconhecido, desconhecido do meio político e da massa. Naquela ocasião, eu já tinha sido educador há mais de 20 anos. Eu já dispunha, né, ao longo da vida, de um conjunto de mais de 20 mil rapazes e moças que tinham estudado comigo diversas disciplinas. Então não era um ilustre conhecido. Senão teria sido impossível construir o partido, porque eu fiz assim, calcado no respeito que já existia de todo esse grupo de pessoas. A primeira correção. Segunda, quando a senhora diz chamar de corruptos, é palavra que eu não uso, porque é dificílimo, quase impossível provar que alguém é corrupto no Brasil. Eu dizia, digo e direi. A classe política é constituída, em sua maioria, de indivíduos que são semi-analfabetos. Aí a senhora dirá, mas não há exceções? São os completamente analfabetos. Né? Mantenho exatamente o que dizia. Outra questão que a senhora abordou. A senhora disse assim, o senhor hoje que já é político, eu sou político no sentido, veja a senhora, de ser, né, o presidente de um partido. Mas eu não tenho nenhum cargo, nem quero. Perceba, naquela ocasião eu registrei um documento dizendo que não queria nenhum cargo. Se eu não acredito no que está, se eu discordo radical e frontalmente do modelo que vige no país, dessa troca de favores, da hipocrisia, como é que eu posso querer um cargo? Então eu me vacinei. Eu sou político no sentido de ser presidente, mas não quero nenhum cargo, a não ser presidente da República. E qual seria, então, para o senhor, já que o senhor tem um modelo, idealizando um modelo de política, qual seria a solução para o senhor, por exemplo, para o problema da política salarial, por exemplo, que é um problema que aflige atualmente os trabalhadores, aflige o tempo todo, desde há muito tempo vem afligindo os trabalhadores que estão com seus salários estrangulados e exprimidos. Qual seria a solução para o senhor, como presidente da República, ser eleito? Muito bem. Afastemo-nos, então, do modelo que está, porque se fôssemos discuti-lo, levaríamos muito tempo e não encontraríamos solução nenhuma. Aliás, não vai haver solução. Né? Todo mundo sabe que as coisas são feitas de modo tão descontrolado, tão sem um projeto nacional, não existe para coisa nenhuma, aliás, que não vamos chegar a lugar nenhum, e todo mundo está vendo isso. Né? Mas o seu projeto... Exato, o meu projeto. Houve de todas as tentativas que já se fizeram, quer dizer, que já foram feitas no país, houve uma que me agradou sobremodo. Foi o Plano Cruzado. E todas as senhoras se recordam, os telespectadores, em 1986. Mas não deu certo. Espere. O Plano Cruzado não tinha nada por que não dar certo. Não tinha porquê. Ele foi uma coisa tão bela. Primeiro, mobilizou toda a população como ninguém, nenhum plano, jamais tinha conseguido fazer. Espere. Segundo, mesmo aqueles economistas extremamente ortodoxos curvaram-se diante de uma coisa que era notória,
que era aquele resultado, a euforia, a satisfação de cada pessoa, de cada indivíduo que sentia que realmente... Me lembro de Maria Conceição Tavares, desculpa. Exatamente. Eu acho ela brilhante. Sem dúvida, concordo. E a professora Maria da Conceição foi, naquela ocasião, um dos exemplos mais lindimos, né, de consciência nacional, quando ela chorou, que foi uma beleza. Muito bem. Agora, por que não deu certo? Não deu certo, veja a senhora, e todo mundo que estuda um pouquinho sabe, eu estudei o assunto na época, não deu certo porque Sua Excelência, o presidente da República naquela ocasião, não era, como Sua Excelência, o atual presidente também não é um dirigente voltado para o povo. Naquele momento ele cedeu às pressões dos grandes grupos. Mas todos, quando entram, são voltados para o povo. Fazem a campanha calcada no povo. Dizem que o são. E depois muda. Dizem que o são. E veja, e tanto prova que não o são, é que fazem acordos com os detentores do grande capital. Daí porque logo a seguir não tem como voltar. Mas isso não é uma norma geral da política? Da política no mundo inteiro? Entre aspas. Não, porque as de como ela é em país subdesenvolvido. As pessoas negam a demagogia, mas na prática todos são demagogos. Eu pergunto à senhora, então, já que a senhora entrou no meio, se a senhora consegue mostrar alguma contradição em tudo que eu tenha dito, desde o início. Se a senhora conseguir agora... Não, a senhora até que tem um pensamento bem linear. Incoerência desde o primeiro. Se eu terminar o plano econômico aqui. Então, a partir daquele instante, qual foi o erro crasso, o erro colossal ali cometido? E só uma pequena parte. Pois não. Como o senhor ainda é... Eu quero só terminar isso aqui. Pois não. A última pétala da flor do Lácio. Isso é outra questão. A senhora quer falar disso daqui a pouquinho só. Eu atendo a sua pergunta. Pois não. Está tentando. Voltando para o plano econômico, que é aquilo realmente que aflige todo mundo. Veja bem. Quer dizer, aquilo que aflige que só do bolso, né? O Brasil hoje é um conjunto, é um elenco de problemas. Só problemas, não há mais nada, não há solução. Mas voltando para o problema econômico. Naquele instante, quando, veja a senhora, começou a haver sinal de que algo ia dar errado, por causa das pressões muito grandes, o que é que deveria ter feito Sua Excelência, o Presidente da República, se realmente estivesse preocupado com a causa popular? Vir a público, diante dos canais de comunicação, e teria apoio das Forças Armadas, do Congresso, não havia ninguém contra, não podia, havia o governador do Rio de Janeiro, né? Era o órfão da inflação, só ele, mas ninguém. Né? Então, naquele momento, os juros, por exemplo, estavam muito baixos, claro, estava uma coisa... Os bancos poderiam ter, naquele momento, juros de 12% ao ano, como hoje a Constituição prevê. Só vale para os usineiros. Né? Só vale para ninguém. Não vale para ninguém. 800% ao ano vai estar. Exato. Então, veja bem, naquela ocasião ele podia ter, e não juros quase zero. Quer dizer, ele não, ele deixou os juros foram lá em cima. Salvaram-se os bancos. Destruiu-se a esperança do povo brasileiro. Então, se a senhora perguntar, se a senhora diz que não deu certo, não. Fez-se com que ele não desse certo. Mas a minha pergunta é relativa, por exemplo, eu perguntei a respeito dos salários. Aí no seu plano de governo... Eu vou adiante. Se nós, numa economia totalmente desorganizada como a nossa, totalmente, onde quem detém o poder dos preços não é a concorrência, a senhora sabe. Qualquer pessoa lúcida sabe. Quem detém o controle dos preços é o oligopólio. É um grupo de empresários que decidem. Esse grupo decide. Diz assim, o preço vai ser tal. Não interessa se a oferta é maior. Não existe regra de oferta. Não existe isso. Essas regras não funcionam aqui. Ora, em sendo assim, é preciso, e o que eu digo parece até repetitivo, mas tem que haver um congelamento global, brutal, como foi naquela ocasião. De salários também? Espere. No momento em que esse congelamento é feito, instantaneamente é feita uma correção. Não se poderá, de saída, veja a senhora, corrigir todas as perdas, que a maioria das pequenas empresas irá toda... Quer dizer que então o senhor é contra a reposição salarial, seria isso? Não foi isso exatamente que eu disse. Eu advogada sindical. O senhor é a favor do congelamento absoluto na mercadoria e funcionar tudo agora, no momento? Não, agora, veja bem, nada que seja feito vai dar certo. Sabe por quê? Porque não existe, aliás, está sendo comentado pelos senadores, porque não existe confiança do cidadão. O cidadão comum, o homem que anda na rua, ele não acredita nos seus dias. Isso é a pior coisa que pode ocorrer para o país. Quando o governo perde o crédito, quer dizer, quando o cidadão da rua não acredita, não há nada a ser feito. É impossível ter fiscais em todos os lugares, a não ser que cada indivíduo seja um fiscal. Entende? Eu queria só terminar essa questão dela. Por favor. Ela provocou muito. Veja, senhora, eu quis dizer foi o seguinte, eu não sou contra a reposição. Certo. Não é isso. Eu quis dizer o seguinte, veja, senhora, sem que a produção aumente, é infactível aumentar salário real assim, brutalmente. É infactível. É preciso que aumente a produção. É preciso que exista uma política industrial. É preciso que existam juros baixos. Porque o empresário que sai de capital, quando ele vai apanhar o capital, ele paga juros altos. E a senhora sabe, ele embute isso no preço dos produtos. E a inflação continua aumentando. A inflação brasileira não é inflação de consumo, é inflação de custos. E enquanto não houver... E a senhora vai perguntar, e por que então não se faz política de juros baixos? Porque não interessa ao grande capital. Agora, veja bem, voltando, eu vou me prender um pouquinho mais ao salário. Veja bem, nós
Tudo isso nós falamos da economia, os juros, os banqueiros, está maravilhoso. Acontece que quem está pagando a conta continua sendo o trabalhador. Sem dúvida. Trabalhador de todas as áreas. Todas as áreas. Então, o governo decide... Aliás, está na hora da gente parar de dizer que trabalhador é só o operário. Não, mas eu não estou dizendo. Trabalhador para mim, eu sou mas advogado que trabalho muito. Trabalho muito. Exatamente. E todos nós aqui, eu acredito que trabalham, entendeu? Exato. Mas, trabalhador no sentido... A Daí foi tentar sem espaço. Pode falar você. Agora é o seguinte, então a livre negociação para o senhor seria... No modelo atual, eu sou totalmente contra. É querer que o elefante negocie com a formiga, ele esmaga a formiga. Livre negociação. Então seria o quê? A indexação? No que está aí, veja que a senhora voltou para o que aí está. Para esse modelo pútrido, odiando que aí está, só indexação plena. Vamos supor que hoje o senhor seja eleito. Aí o senhor é eleito hoje... Aí mudaria tudo. E as perdas salariais? Muda tudo, congela aí. Elas seriam recompostas. Nós vamos ter que brigar tudo de novo. Não, elas seriam recompostas, doutora. Gradativamente, elas iam sendo recompostas. O simples fato de não haver inflação, de zerar esse monstro, de acabar com ele, só isso já faz com que... Mas isso já não deu certo. Olha que isso já não deu certo. Não deu porque num determinado momento, veja. Choramos as lágrimas, chorei junto com a Maria Conceição Tavares. Ela chorava na televisão. Brasil inteiro. Não, todo mas mundo chorava. Devagar. O primeiro choro da professora foi de alegria. O segundo foi de raiva. Olha, eu respeito os dois choros dela, chorei junto. Não sou economista. Destruíram o filho. Quando cruzado era o filho. Tem choro nem vela, porque as velas foram indexadas. Nessa situação, o trabalhador, por exemplo, teríamos que repor a reposição das perdas. O salário, doutora Yara, o salário brasileiro é um dos mais baixos do mundo em todas as profissões. Certo, mas olha, nem equiparar o resto. Olha, se conseguíssemos repor pelo indexar atualmente, basicamente, aquilo que nós já temos pedido plenamente, indexar plenamente. Indexação plena, totalmente de acordo. Eu já ficaria um pouco satisfeita. Doutora Enéa, tentando entender o nosso extorsivo e torteador presidente da República, que, ao que tudo indica, passou no seu período de estudante apenas resvalando escolas, sem realmente penetrar no processo da educação, ficou na sua superficialidade. Não só assim, como ele preconiza agora, como remédio para as doenças, para os males da nossa educação, ele pretende um tratamento de lataria na educação. E preconiza que no país todo se façam oficinas de funilaria e pintura, quando a educação está doente no motor. A educação não pega nem no tranco. A educação está com sérios entraves na direção, no volante. A educação, enfim, está pedindo outras soluções que não essas de superficialidade, de precisa-se chegar na estrutura. O que é que a senhora me pergunta, então? O que significa nesse processo todo de cura do doente? CIEPS. Olha, CIEP e SIAC, professora, são duas siglas, né? São siglas aí. Que, a meu ver, representam uma tentativa falaciosa, mendaz, mais uma, né? De enganar a população. Eu vejo assim. Só pergunta o que significa. Vamos olhar para o nosso Rio de Janeiro, né? Os CIEPs são estruturas gigantescas, né? Onde se põem crianças e se colocam lá dentro crianças que são, teoricamente, bem alimentadas e recebem educação de primeira categoria. Isso é o que é dito. Será que é verdade? Eu discordo. Eu vejo o CIEP como um prédio muito grande, estrategicamente situado, em pontos onde é fácil ver filme. Feios, né? Eu não iria nem discutir, porque isso não é importante, isso é bonito, mas eles estão em pontos, um custo enorme, exorbitante. $1 milhão. E eles estão nesses pontos para que a população do país inteiro saiba que eles estão, mas eu não vejo funcionalidade. Eu vejo educação, professora, não teria condição rapidamente de fazer a imagem que a senhora fez, né? Mas eu vejo educação como um processo de mudança de comportamento. E se a senhora me perguntasse, não perguntou, mas imagino que está aí, o que é que eu faria, tanto o CIEP quanto o SIAC, isso aí, eu farei, não sei, se lá chegar, eu farei uma revolução cultural. Eu mexerei no cerne do processo. Eu farei com que, primeiro, haja reciclagem, tudo quanto é professor.
Não quero criticar os meus colegas professores, ninguém, mas hoje está tudo muito ruim no país, né? Até com a língua. Daqui a pouco eu vou falar aquela aqui. Daqui a pouquinho. Eu também ia fazer uma pergunta sobre o nosso idioma. Vamos daqui a pouquinho sobre a língua. Então, o que eu farei era isso. Era, primeiro, reciclagem, né? Segundo, um estímulo brutal. Estímulo através dos meios de comunicação. Estímulo. Porque é o estímulo que faz a chama arder. É o estímulo. Sem estímulo não se faz nada. O país está adormecido. E valorização profissional. Porque um professor de primeiro grau ou universitário ganhando a 20ª parte, né, do que ganha um deputado estadual é algo que causa constrangimento a qualquer um. Com esses 3 itens, a reciclagem, quer dizer, um preparo, o estímulo, eu tenho a impressão que não se necessita de CIEP. Eu vejo CIEP como faz. E o SIAC para esse novo? A versão odierna do CIEP é SIAC. Odierna, moderna, é o SIAC. E o que é o SIAC? Eu vi o projeto da época e li os jornais. Tanto quanto seja verdadeira a informação da imprensa, necessitava-se de uma verba de 2,4 trilhões, né, de dólares. Existiam disponíveis 72 bilhões. Números da imprensa. Não sei se são verídicos o que eu li. Pois bem, se a gente fizer conta, quer dizer, o que há disponível é em torno de 2,pouco%. Que se chegasse a 3% do total. Que os 97% de onde viriam? E o que é mais curioso, professora, é a gente ver todos os governadores irem à presença dos especialistas da República para fazerem também esses prédios. Quer dizer, parece que não existe projeto nenhum, parece que ninguém está pensando em educar. Então o prédio não vai resolver a educação. Não vai resolver. É assim que eu vejo. Eu não vejo nenhum fundamento. Para mim é toda uma gritaria. Mas não seria. Vou pedir para a Jorge fazer uma pergunta. Não está conseguindo. Estou aqui mais trepidante do que gabo com digitimia. Do que o quê? Gabo com digitimia. Ela tem umas tiradas. Uma coisa que eu estava louca para perguntar. Quer dizer, foge um pouco do contexto, mas acaba se conectando de alguma forma. Aranés, o senhor que tem uma inteligência brilhante, nada zircônica, e é mérito cardiologista, por exemplo, vamos pegar uma imagem, ela usou a imagem do motor, descarrilhado, enfim. Vamos pegar a imagem, o senhor sendo cardiologista, de um coração. Como é que o senhor compararia o atual governo? Seria um coração cujas artérias estivessem totalmente obstruídas, ou seria um peito oco à espera de um transplante vão? Nós, vamos dar um tempinho, vamos voltar já. A gente vai para um pequeno intervalo e a gente volta já já. Voltando ao nosso programa delas, eu vou pedir para a Georgiana fazer o finalzinho da pergunta dela, por favor. Ah, sim. Bom, então eu fiz uma metáfora, peguei carona na metáfora anterior dela, que comparou o Brasil a um carro. Bem-vinda. Né, desgovernado, então peguei carona, aproveitando o ensejo, e perguntei ao doutor Enéas se ele fizesse uma comparação, uma imagem da atual conjuntura socioeconômica do Brasil. Ele compararia a um coração cujas artérias estivessem totalmente obstruídas ou a um peito oco esperando em vão por um transplante? Veja bem, a senhorita Georgiana, por mais que a gente queira, por mais que exista uma gritaria enorme, querendo tirar o valor das lideranças, porque elas realmente são em número reduzido. E não existe nada mais engraçado e curioso do que uma fileira enorme de medíocres lutando contra a liderança, né? O sonho dos parlamentaristas é esse. Eu disse no meu programa, né? Não sei se alguma das senhoras viu. O parlamentarismo é ideal. Fazer uma pergunta sobre o programa. Tá bom, depois. O parlamentarismo, não, só para encaixar bem. O parlamentarismo é ideal. Por que é ideal? A beleza. Porque é uma fila de mentecatos. Cada um esperando a sua vez de tomar conta do poder. São portadores de gliscóide. Como é que é? Na maioria das vezes, figuras gliscóides, quer dizer, pegajosos, comportamentos. Do epilético, exatamente. Mas veja bem. Então, se a senhorita me perguntar como é que eu vejo o quadro, eu vejo, na segunda imagem, um tórax, ou, quer dizer, falta no ser órgão propulsor. Queiramos nós ou não, queiram esses senhores extremamente mal dotados da política brasileira, ou não, a população como um todo gosta de seguir ideias que tenham dono, ideias que venham de uma pessoa. Todos nós gostamos disso. Se nós não tivéssemos um coordenador aqui, e a senhora Ana Maria, seria muito ruim o programa. Ela dá a dose correta, ela interrompe. Eu me lembro, eu estava sendo entrevistado uma vez pelo senhor Jô Soares, e ele me disse assim, eu estava falando em ordem, e ele disse, Márcia, as ordens não pode ser uma coisa. O que é ordem? Eu digo, ordem é o que existe no seu programa. Quando você estala o dedo, os músicos começam a tocar. Quando você faz assim, eles param. Imagine que não houvesse ordem, que fosse isso que é o Brasil. Essa desordem absoluta e tudo. Um começava a tocar, o outro parava, e ninguém se entendia. Então a resposta, a necessidade, sim, de um órgão propulsor, de um coração. A necessidade de um indivíduo não necessariamente sou eu. Não, eu me apresentei de modo
como uma contingência. Num determinado instante, eu olhei no panorama, não vi nada. Panorama horrível, entende? Eu vi indivíduos de péssima categoria intelectual, extremamente mal dotados, viciados, apodrecidos, como eu digo. Foi isso que vi. Agora, não quer dizer que seja eu, tanto que eu posso morrer a qualquer hora. O que eu quis foi lançar ideia. Não do coração, pelo amor de Deus. Não, do coração, eu não sou cardiopata, graças a Deus. Então, para responder a sua pergunta, eu acredito que é um tórax sem um motor. Tá? A necessidade do motor, a necessidade de alguém com vontade de se dar na causa, e não conseguir vantagens próprias. Aí está o ponto. Agora, doutor Enéas, o senhor critica muito os políticos e a classe como um todo. A classe como um todo. Agora, o senhor usou o horário eleitoral gratuito, primeiro desse ano, e se ofereceu como garoto propaganda para qualquer empresa ou produto. O senhor acha que o senhor não concorda comigo, de repente o senhor tenha usado de uma maneira errada o horário de nobre da televisão? Inclusive, depois o senhor fez propaganda no Dia das Mães por uma casa. Não foi só isso. Isso foi aqui no Rio, fiz em outros lugares. Deixe-me dizer para a senhora. A senhora sabe quanto custa um programa daquele? A senhora tem ideia? A senhora trabalha em televisão. A produção, naquela ocasião, eu paguei, em número da época, cerca de 14 mil dólares. Por aí. Sim, mas o senhor está fugindo um pouco da Não, vou responder por quê. Por que fiz isso? De onde viriam os recursos do meu trabalho como médico, do meu consultório, dos meus cursos? Teria sido justo, ou está sendo justo, eu gastar aquilo que vem do meu suor por uma causa que é do povo todo? Como eu não queria bater à porta de ninguém, e como já tinha usado meu nome, sem que meu consentimento tivesse existido para tal, e usaram meu nome para vender diversos produtos, não me lembro mais, já venderam automóvel, venderam geladeira. Chegaram? Em Curitiba, na rodovia da Uva, perto de um motel, disseram assim, Enéas indica, né? Que beleza. Não nada contra o motel. Você não acha que isso perde um pouco a seriedade do político, Não. Enéas? O que eles fizeram... Se oferecer para vender produtos? Deixa eu responder a senhora. Sabe por que não? Quando uma pessoa é autêntica, quando a pessoa é ela mesma, ela não faz tipos, e eu não faço tipo, e ela é a mesma, essa pessoa consegue se impor em qualquer lugar, dona Letícia. Veja, então quando eu disse naquele comercial da Casa Veneza, a senhora lembra? Lembro. Eu disse, o presente para sua mamãe, eu ganhei naquilo, foi 300 mil cruzeiros da época. Sim, mas até que o senhor fizesse comerciais, quanto a isso eu não sou contra. Não, mas eu critico para o senhor tentar dar um horário gratuito, no horário gratuito, todo mundo usa o que tem, eles põem o número da conta do banco, pedem recurso. Como eles são incapazes de vender qualquer coisa, não vendem nem sepultura, porque ninguém vai comprar, entendeu? O político brasileiro é desrespeitado, ninguém acredita nele, mentiroso, na maioria das vezes. E como, graças a Deus, Deus me deu esse dom de falar, eu consigo vender coisas se quiser, eu não faço isso normalmente para mim, nunca fiz, nunca fui vendedor. Então, como eu percebi, eu notei que havia essa oportunidade, resolvi usá-la. E foi muito bom, porque eu vendi material de escritório em Mato Grosso do Sul, aqui, produto de caminho, qualquer produto, eu disse que não venderia cigarro, lembra? Nem bebida alcoólica. Nem bebida alcoólica. Quer dizer, igual eu estava fazendo, eu estava conseguindo recursos. Agora, nesse mesmo enfoque, eu queria saber do senhor o seguinte, a fama atrai o senhor? O poder atrai o senhor? Qual é a sua relação com a fama e com o poder? Isso, muito bem. Eu respondo de modo também bem categórico. O dom que Deus me deu, né? O Criador do universo me deu. Você achasse uma pessoa privilegiada por Deus? Eu não me acho, eu sou. Se Deus não me tivesse dado esse dom de falar, eu não estava aqui hoje. Ninguém me chamou aqui por nenhuma outra razão que não fosse por esse dom. Não foi nada. Deus me deu, como deu a senhora de ser bonita, é um dom. A senhora não tem mérito nenhum de ser bonita. Não, nenhum. Foi a natureza que a fez assim. Como, aliás, as moças que estão aqui, e a senhora, graças a Deus, eu estou num ambiente ótimo, né? Sinto-me muito bem, melhor do que os homens horríveis. Né? Ainda bem que o senhor não tem só 15 segundos. Não, à vontade. Mas veja, senhora, então, a senhora perguntou assim, não, eu não acho, eu sou privilegiado. Veja, senhora, Deus me deu um dom de, estudando muito pouco tempo, que eu trabalhava quase 2/3 do Nick Temer, quer dizer, do dia inteiro, das 24 horas. Trabalhava Nick Temer é bom, viu? Nick Temer é o dia inteiro. Nick Temer é ótimo. Não entendi. Nick Temer é bonito. O dia inteiro. Eu trabalhava 16 horas por dia, para poder sobreviver, manter minha mãe viúva. Ora, com esse esforço extremo, trabalhando desde 9 anos de idade, consegui, veja, a senhora, em primeiro lugar, um monte de vezes, fazer medicina, fazer ciências exatas, aprender ciências humanas, falar corretamente, coisa que eles não fazem, né? Entendeu? A senhora acha que isso não é um dom? Eu não tenho que ser grato ao Criador? E a fama e o poder? A fama e o poder. Poderia perguntar. Primeiro eu sou grato ao Criador do universo que me deu esse dom. Agora, fama e poder, veja, esse dom eu tenho desde criança. Eu dei aula para jornalistas, para mais de 20 mil, isso é em curso particular. Nunca pensei em ser político. A senhora sabe que quando ando na rua, hoje, atualmente, em qualquer lugar, em qualquer rua de qualquer cidade do Brasil, em qualquer rua de qualquer cidade, tem um desafio para qualquer jornalista queira testar, em qualquer rua de qualquer cidade, sempre há uma ou duas pessoas que se aproximam para abraçar. Isso às vezes me deixa sem jeito.
Eu não sei como me comportar às vezes, entende? Eu nunca pensei nisso. Eu penso em direitar o Brasil, entende? Isso penso. E se chegar lá, em direito. Agora, se a senhora me perguntar, fama e poder, se eu pensasse nisso, eu desde cedo tinha ido pra política, tinha sido vereador, eu não gosto disso, entendeu? Estou sendo sincero, como sempre fui. Eu não gosto disso. Eu não gosto de ser diretor de tal lugar, de ser secretário. Isso não me agrada. Essa troca de favores, geralmente hipócrita. Eu não gosto. Mas você também não vai ficar igual o Dr. Paulo Maluf, eterno candidato sem nunca exercer cargo. Não, mas ele já teve um monte de cargo. Que isso? Sua Excelência, o governador, Sim, já foi mas governador. há vários Ele já vários foi que não é mais. governador. Mas ele já tentou ser prefeito, não foi? Já. Ou já foi também? Não me lembro. Já foi prefeito de São Paulo. Já foi governador. Governador, deputado federal. Então, peraí, só tá me comparando? Por favor. Sua Excelência, o Paulo, gosta disso. Ele se sente bem, é um direito que ele tem. Eu nunca, jamais quis nenhum cargo, jamais postulei, nem quero. Ou eu sou presidente da República, direito do país, eu não quero cargo. Tudo ou nada. Você tem absoluta certeza que o senhor endireita o Brasil? Se chegar lá, a certeza absoluta. Agora, eu não costumo achar, doutor Iago. Eu sei as coisas, eu não sei as coisas. Daqui a pouco alguém vai perguntar coisa que eu não sei, como já disse em muitos programas. Mas eu vou lhe perguntar, nós somos um programa de mulheres aqui, nós somos... Excelente, excelente. Somos 5 Muito mulheres. grato. Agora, falando do problema de mulheres, o senhor sabe o seguinte, que nós temos um outro grande problema, tem vários, né? Mas um deles é o seguinte, o problema da discriminação da mulher. Embora não se fale, não se diga, mas nós somos discriminadas profissionalmente, em questão de salário e ofertas de emprego, pelo menos em alguns setores. Os nem sequer, senhor me desculpe a franqueza, não consegue admitir que os salários que suas mulheres levam para casa são importantes para eles. Você diz, não, trabalha porque gosta, porque ela tem uma Eu não penso assim. para os botões. Eu não penso, minha mulher ganha bem, me ajuda muito. Sem ela, eu não tinha feito o partido. Ótimo, Ela é pelo menos procuradora. alguém que já começou. Minha mulher é procuradora da Justiça Militar, ganha bem, quer dizer, é profissional competente, graças a Deus. Porque Não foi nomeada por nada. Então Não der favor a ninguém, não tem nada disso. Não é do mesmo tipo, eu não gosto. Mas a mulher é discriminada. E normalmente os homens, ótimo, já sei que não é o seu caso, que não é o seu caso, costumam dizer, não, minha mulher trabalha pelos botões, porque ela gosta de ser uma profissional liberal, mas a profissão dela não me meto, nem no salário dela, mentira. Porque todos tiram o salário da mulher, normalmente vai fazer falta no orçamento, por mais que seja bem sucedido o marido. Bem. Fora a jornada dupla, né? Agora eu quero saber, Claro. Isso, trabalhar em casa também, sabe? Na Constituição Federal foi garantido o direito da igualdade da mulher e do homem. Isto não é lei. Isso, quer dizer, está na Constituição, mas isto não vigora. Oferta de trabalho para a mulher é inferior. Oferta de salários, o que eu quero saber é o seguinte, qual seriam as suas medidas, ser presidente da República sempre, para regularizar isso? Veja bem, só lhe dar um exemplo. O governo do Estado de São Paulo soltou uma lei no dia 8 de agosto para regulamentar durante um ano o direito da mulher. Olha, realmente é ridículo, mas é pelo menos alguma coisa, porque os outros nem isso fazem. Não estou de acordo, mas fizeram isso pelo menos para tentar regularizar o direito da mulher. O senhor, como presidente da República, o que faria para tentar acabar com essa discriminação? Certo, posso ser sincero, E né? eu, Vamos ser desculpa, e aumentar a oferta de Ao trabalho menos para a um mulher. sincero, pelo amor de Deus. Sincero, hein, pelo amor de A Deus. senhora sabe que eu não, já, sob nenhuma hipótese, mentira, eu não gosto disso. Certo. Como ser humano, eu tenho defeitos. Não há ninguém, nenhum ser humano, que não seja uma mistura de anjo e demônio. Todos nós. Aliás, o crime é característica íncita a qualquer indivíduo. Os ingredientes do crime estão em qualquer pessoa. Mas quando eu digo crime, digo o contexto todo, o erro, né? Erro dentro da sociedade, que pode chegar até ser crime. Então, mentir, qualquer pessoa pode mentir, no convívio, né? Agora, eu digo, como homem público, sob nenhuma hipótese. É esse o ponto. Veja, senhora, eu não sei exatamente, a senhora me pegou assim, eu não sei exatamente o que pode ser feito. Eu vou aproveitar, se a senhora me permite. Mas o senhor sabe, pelo menos, que a oferta é menor? Desculpa, o senhor sabe pelo menos que a oferta é menor? A senhora, o que a senhora está dizendo é verdade. Sem dúvida, a gente nota, é uma criação toda do passado que todos nós homens tivemos. A gente costuma olhar para a mulher, perdoe-me os telespectadores, a gente olha primeiro para as pernas. Aliás, o senhor aqui está querendo mostrar... É verdade, é verdade, é adepto do plano americano. Mas eu sou entusiasta do sexo feminino, não nego isso, nunca neguei. Eu sou admirador das mulheres. Sua mulher sabe disso? Sabe, o que tem? Ela sabe que eu sou normal. Se fosse o oposto, ela acharia horrível. Claro. Já pensou se fosse o contrário? Mas não acha a mulher uma pessoa... Deixa eu terminar, doutor. Eu estou dizendo que nós somos todos, nós homens, educados assim. Educados para olhar para a mulher, a gente olha primeiro para as pernas. A minha mulher, eu olhei primeiro para as pernas. Claro, não lembro. Aí foi subindo. Não, ela estava no aeroporto da Colômbia, ela perguntou. E aí eu estava chegando uma viagem, eu cheguei no Japão. E imagina, eu vim do japonês, não entendo uma palavra, né? Durante um mês. Aí depois passei para os Estados Unidos, fiquei um pouco mais à vontade. Aí estava voltando pela Colômbia e estava cansado de viagem e vi duas moças falando português.
ouvi, quer dizer, eu ouvi a minha língua, né? Me aproximei um pouquinho. Aí quando eu olhei para as pernas, normal. Quem disser que não está mentindo? É filho. A não ser que não seja homem. Não sei que seja homem. Aí vai olhar. Agora, o contato, o convívio, é claro, o espírito vem à tona. Agora já que a gente está falando de só para explodir a vontade. Eu só queria mulher. dizer o seguinte para a senhora, que eu não sei, a senhora está eivata de razões, mas eu não sei, assim, de saída, o que podia ser feito. Eu queria, se a senhora entender, que a senhora sugerisse, e ver se eu estou de acordo ou não. Entendeu? O que a senhora sugeriria? Bom, entendeu? Veja bem. Não, que algo tem que ser feito, sem dúvida, ela está certa. Mas o senhor disse que o senhor teria uma sugestão. Não, eu queria disse o seguinte, colocar. que eu ia chamar, o que eu pretendo, veja, senhora, se lá chegar, e muito antes, porque já estou fazendo isso, eu tento cercar-me de pessoas capazes. O oposto do que fazem os políticos. Eles ajustam os interesses políticos, né? E a gente vê de gente que não sabe absolutamente nada, né? Em cargos importantíssimos. É disso que eu discordo. Então eu não estou preocupado se chegar lá, se é PT, PTP, qualquer um desses, não interessa. Ou se não pertence a nenhum deles, a maioria das pessoas não pertence a partido nenhum. Eu vou cercar de pessoas preparadas, entende? Já estou me cercando. É fácil para mim, facílimo. Né? Com o dom que Deus me deu, eu rapidamente vejo se eu estou imbecil ou não. É rápido, entende? Então, pessoas preparadas, tem mais, em determinados setores, podem ajudá-los. Tá? Nesse caso, eu iria ouvir a opinião, porque eu quero que a senhora dê a sua opinião. Não, entendeu? veja bem. Agora, eu não sei exatamente. Como a mulher... Dê a sua sugestão. Não, Pronto. vamos falar de campo de trabalho. É de campo mulher, de trabalho, de mulher. Claro. Não é de mulher no sentido... Já Beto, entendi, mulher no elogiou. trabalho. Veja bem, seria assim, incentivos das indústrias para contratarem as mulheres, trabalhadoras. Certo. A senhora agora me lembrou, eu tenho um problema, a secretária minha fica grávida. A gente tem que Mas a mulher reconhecer... não quer deixar de ficar grávida. Claro, viu? tem o Pelo amor de direito Deus. dela, Sabe, não é nada de feminista, Mas não. homem não é nada disso. Mas a gente pelo é amor de obrigado Deus. a reconhecer Homem é que a ótimo. mulher grávida, a gente tem que dar, por exemplo, se ela chega atrasada, por exemplo, não reclamo de jeito nenhum, minha secretária. Aliás, eu já digo de brincadeira, a partir de agora está liberada, né? Ela vai porque é uma funcionária. Mas a gente tem que ter compreensão com a gravidez, né? Então tá certo isso. Mas Criar não é só incentivos. gravidez. Não é só gravidez, Não é só tomar conta dos gravidez. filhos. Tomar conta dos filhos, tem uma série. Fica gestante. Olha, veja bem, a Constituição garantiu 120 dias para a mulher na gestação. 4 meses. Sabe que isto não se aplica em todas as categorias, não se aplica ainda contra empresa. Por que não se aplica? Porque não é lei, a lei não está regulamentada. Então, enquanto não regulamenta, o pessoal ainda não bota em ainda plano. tá muito subjetivo Ignora, faz de conta que isso não existe. Por que eu vou contratar uma mulher que vai ser muito mais onerosa? É verdade. A oferta de trabalho é menor, os salários são menores, não em todas as Não, categorias. médico é igualzinho. Certo. Mas são menores. Se eu abre um classificado de empregos, as ofertas são mais para mulheres ou para homens? Não, e tem até mais. Se tiver duas pessoas procurando o mesmo emprego, eles vão dar preferência ao homem. Certo. Porque eles acham que é o homem que sustenta a família. No entanto, muitas mulheres sustentam Porque é o suas que eu famílias. disse, não tem condição. O homem não tem, desculpa, eu adoro homem, eu acho muito fantástico, sou casada, super bem casada. Sou super bem casada, não é esse o ponto, mas veja bem, não admite que o orçamento, que aquele dinheiro que a mulher leva, É o ponto que nós seja estamos até um conversando. salário Muito bem mínimo. Seja até um salário mínimo. É importante para o orçamento dele. Sem dúvida. Não sem aceita. dúvida. Sem dúvida. Eu queria agora... Ele Deixa a coordenadora falar um pouquinho. Não dá. É. O doutor Enéas falou em 2 pontos aí que ficaram martelando aqui na minha cabeça. Deixa ela falar também. Agora, 2 pontos que ficaram na minha cabeça. Em primeiro lugar, você falou assim, se for homem. E outra coisa que também a gente falando, agora há pouco assim, Porque olha o para as homem mulheres... normalmente gosta de mulher. Não, sim, pois é. Então eu quero saber a sua opinião sobre homossexualismo e também sobre aborto. Isso. Aquela coisa do sexo ou droga de qualquer depois da coisa. minha, que é ligada a ela. Volta. Poderia ser depois da minha, que é ligada a dela. Pode, deixa o doutor Enéas. Vamos dar um intervalo. Doutor Enéas Não. respondendo Tá certo. a ela e depois responde Porque a a senhora. minha é ligada a ela. A senhora Depois faz a dela. pergunta depois, Tá, em seguida. Um minutinho só, tá? Bom, voltando ao programa, você refaz o finalzinho. Bom, o que o senhor acha do homossexualismo e do aborto, Homossexualismo, aborto e virgindade. Eu vou ser sincero. Até colocando Imagina. a coisa, se o senhor tem filhos em casa, como é que o senhor conversa É com ligada pessoas a esse na respeito? Não, é ligada à dela, anterior a esta, se for possível. Então, deixa ela fazer a dela anterior, que pode ligar, qual é? Seria? Exatamente. Discriminação. Há um problema que eu noto no país, doutor, que apesar de ser de amplitude nacional, eu não vejo ninguém muito preocupado com ele. Se nós olharmos uma curva normal de Gauss, da distribuição de Gauss, nós vamos notar que num extremo existe aqueles menos favorecidos pela inteligência, são os excepcionais exato, para menos. Eles estão recebendo o carinho da família, da sociedade, através de instituições ótimas, tipo a paz, não é? A média está ali, vai como pode. A outra parte, que da média
vai subindo Os em excepcionais QI para mais. para mais. Os bem dotados. São aqueles que poderiam Levar a nação para frente. fazer, criar, Bonito. produzir. Eles estão simplesmente esquecidos hoje. Eles não recebem de forma sistemática nenhuma forma de atendimento que poderia ser de um fator multiplicativo muito grande para a sociedade, que estaria investindo muito bem neles. Em cérebros, né? Exatamente. Entendi perfeitamente. Exatamente. E outra coisa, Bonito, não é um pessoal não é muito pequeno número, não. Talvez nem Eu, todos como de 2%, professor, eu vi talvez. passar em minhas mãos inteligências belíssimas, belíssimas. E se nós perguntarmos ao nosso telespectador, ele vai ter alguém na própria família dele, no vizinho, um primo, um tio, um sobrinho, que é uma criança, um jovem irrequieto, que está até ficando rebelde, porque tem muita energia que precisa, no seu desenvolvimento, trocar por experiência, mas não encontra espaço. Sem dúvida. Essa aí eu já sei qual é a pergunta. Eu já sei. O senhor teria sido uma pessoa melhor ainda do que é? Sem dúvida. Se o Estado lhe tivesse dado? Se em vez de trabalhar desde 9 anos de idade, quebrando pedra, como eu fiz, empurrando o carrinho e trabalhando no açougue, se eu tivesse podido estudar com a vontade, eu, no mínimo, seria astrofísico, entende? Como Carl Sagan, que eu admiro tanto. Não, eu estou plenamente de acordo com a senhora. A pergunta que ela não chegou a fazer, eu já entendi. Veja se é isso. Na sua opinião, né? Quer dizer, a senhora deveria perguntar, vê se é isso. Quer dizer, o Estado deveria fazer algo, não é isso? Exatamente. Exatamente. Eu estou plenamente de acordo com a senhora. Plenamente de acordo. Mas de forma sistemática, doutor. Plenamente de acordo. Porque existem algumas pálidas iniciativas por aí, doutor Breno em Campinas, um curso que prepara para a universidade, me parece objetivo, mas muito caro. Sem dúvida. Isso não é democrático. Exato. Não é porque a boa dotação, graças a Deus, é muito democrática. Ela independe. Inteligentes existem na favela, brilhantes. Ela independe de mansão ou de favela. Independe de mansão, exatamente. Muito bonito. Professora, veja a senhora, eu não tinha pensado nisso, tem que ser sincero também, tanto quanto ela, mas é algo assim, a meu ver, que merece instantaneamente ser aceito. Essa tese da senhora. Porque esses cérebros bem dotados se perdem no nosso país. Não há nada para eles. Eles, quando muito, assim, a gente encontra um que, lutando contra tudo e contra todos, emerge, né? Emerge. Mas a maioria deles é esmagada por uma sociedade que é injusta, né? A sociedade só deixa ir para a boa escola um filho de gente rica, só. O miserável, quando chega, todo mundo se espanta. Como é que chegou? Mas eu estou plenamente de acordo com a senhora. Eu não sei como fazer, mas eu lhe garanto, estou garantido para o Brasil inteiro, que essa é uma tese instantaneamente aceita. Quer dizer, deve haver um tratamento adequado, especial, tanto quanto existe para o outro extremo, como a senhora disse muito bem, da curva de Gauss. Para o excepcional. Exatamente, Esse é o tratamento igual, democrático, não é? Isso é democrático. Porque ele tem tanta potencialidade a desenvolver. Sem dúvida, sem dúvida. Agora a sua pergunta. Letícia, por favor. Pois eu queria saber, doutor Enéas, aborto virgindade, homossexualismo e drogas, e como é que o senhor lida com esses assuntos em casa? Não, o senhor resume, dispara logo, por etapas, dispara logo. Um por um. Aborto, radicalmente contra. Eu sou contra. Estudei medicina, formei-me, e sou contra. Desculpa, então dê condição para as mulheres, isso é outra educação questão. E cultura para que elas na população contra, porque tem pessoas que querem, não. Você é a favor de educação sexual na escola? De cada vez. Primeiro, eu não sei como é que como é que é feita a educação sexual na escola. Eu não sei, eu ouço só falar, não sei. Não é feita. Educação não. Educação não. E aí também a gente teria que ver o nível dos professores que dariam a tal educação sexual. Porque a educação pressupõe um acompanhamento naquele aspecto, formação, no desenvolvimento do aluno. Formação. O que a escola está fazendo, se é que o faz, é informar. Só informar. Só informar, é verdade. Diga-me, doutor, e presente. Não, nós teremos informações. Enxurrada de informações. Acredita que o adulto hoje tenha condições de informar sobre sexo ao jovem moderno? Discordo. Estou plenamente de acordo com a senhora. Claro. Só aqui a pergunta dela. Aborto, então.
Eu já fui atropelado aqui, mas... Não atropela, não consigo nada. Deixe-me dizer. Não diga que estou... Um deputado federal é a favor da pena de morte, diz claramente isso. E eu sou radicalmente contra, não é nem para sequestrador, nem para ninguém. Eu passei a vida inteira estudando. Estudei ciências biológicas, diplomei em medicina, além de ciência biológica. Em ciência biológica não tem diploma, tem diploma em medicina. Mas estudei fisiologia há muito tempo, biofísica, bioquímica, fiz ciências exatas, estudei humanismo muito. Estruturalismo. Estudei estruturalismo e não sei o que é a vida. Não sei o que é. Não tenho a menor pretensão de dizer que sei. E não conheço ninguém que saiba. Quem diz que sabe é porque não sabe nada, geralmente. Quanto menos o indivíduo sabe, mas ele é convencido. Eu sou contra tirar a vida de alguém. E não é pena de morte que vai... Daqui a pouco, pena de morte. Ninguém perguntou, daqui a pouco. Aborto, então, aborto. Está dentro do mesmo contexto. Exato. Eu sou contra o aborto. Agora ela diz assim, e a situação como está é terrível, porque não é o aborto oficializado e as moças, as senhoras, fazem aborto em clínicas, correndo risco. Sem dúvida. Mas não será a legalização que vai resolver isso. Entendeu? Deve haver educação. Mas eu não acho que, de repente, a legalização do aborto melhoraria o atendimento dessas mulheres, não? Apenas evita riscos. Concordo. O que tem que ser feito, veja, senhora. Um atendimento melhor. Senhoras, né, todas, e os telespectadores são senhores e senhoras. Aí o plural é masculino, tá vendo? Tem que ver senhores. Homens e mulheres, eu não tenho culpa. O plural é masculino. Tá vendo aí? Já é Até dali, eu não tenho culpa. O plural de senhores e senhoras não é senhoras, não é senhores. Então, os senhores telespectadores. Não tenho culpa. A maioria pode usar senhoras, não ninguém vai achar ruim. Senhoras, né, que estão ouvindo aqui, os senhores telespectadores, veja bem, é preciso uma mudança global na sociedade. É preciso que o indivíduo aprenda, eu disse isso no meu programa político, é preciso que educação seja algo abrangente, é preciso que se valorize a vida. Quando os indivíduos aprenderem a respeitar cada um o seu semelhante, tudo muda. Esses valores deixaram de ser ensinados, não se ensina mais isso na escola, não há mais exemplo. Então o aborto está dentro desse contexto, veja a senhora, causas sociais levam moças que não têm recurso a abortar, é natural. Elas não têm como cuidar do filho, ela aborta. Então é preciso uma reformulação. É uma verdadeira indústria do aborto. Indústria, uma reformulação socioeconômica. Peraí, Statinho. Então, eu sou contra, quando eu digo eu sou contra eliminar. Aliás, o tema é impróprio. Eu sou contra o aborto. Peraí, um minutinho. Bom, eu que organizo, é o senhor que organiza, tá ótimo. Não, porque ela atropelou. Moralizou legal. Peraí, só um instantinho. Eu sou contra que a palavra correta é abortamento, né? Aborto é o conceito, né? Aquele que foi gerado. Eu sou contra esse processo. Já defini, bem, contra. A segunda pergunta é... Virgindade e homossexualismo também. É um tabu, é um preconceito. É um conceito pré-estabelecido, sem nenhum fundamento. É como preconceito de cor. Não tem nenhum fundamento científico, nada. Então não tem sentido. Veja bem, virgindade é algo que existe. Uma mulher tem todo o direito de se manter virgem se ela não quiser. Sim, mas, por exemplo, de um modo geral, a sexualidade está muito precoce, né? As crianças com 12, 13 anos estão perdendo a virgindade. Isso é outra questão. Correto. Isso é outra questão. Por isso eu falei, se o senhor tem filhos, como é que o senhor reagiria se, por exemplo, uma filha de 12, 13 anos chegasse e falasse, papai... Fui desvirginada. Acabou. E aí? Veja bem, primeiro que se isso ocorresse na minha casa com a minha filha, eu tentaria compreender o evento, jamais teria aquelas posições de 50 anos atrás, porque eu converso com minhas filhas desde cedo. O senhor acha que isso ocorre numa família bem organizada? É difícil hoje dizer o que é uma família bem organizada, porque com a influência terrível que tem esse instrumento chamado televisão, onde a gente vê cenas de sexo ao vivo no horário em que nossos filhos e até crianças estão diante da tela, onde, eu disse, eu sou contra isso totalmente, onde se vê lascívia às 6 horas da tarde, luxúria, entende? Então, diante desse modelo... O senhor censuraria esse tipo de programa? Sem dúvida. Sou radicalmente, já disse, desculpe, não é no seu programa que eu estou dizendo. Desculpe, o senhor voltaria a uma forma de censura, talvez? Olha, dona Ana Maria... Como é que o senhor censuraria Dona isso? Ana Maria, veja bem, eu tentaria... Primeiro que a grande maioria das pessoas é contra isso. Mas como é que o senhor colocaria que não pode ser feito assim? Veja bem, há diversas maneiras, né? Existe aí um estatuto da criança e do adolescente que não funciona, como tudo no Brasil, não funciona. É do papel, mas nada, é igual juro, tudo. Então, se a gente quiser usar a lei já está aí. Não há ninguém em sã consciência que defenda essa tese, que sua filha de 6 anos está diante da tela e tenha que ver um casal em quase sexo ao vivo e tenha que explicar depois para uma criança que ainda não tem os caracteres sexuais secundários ainda definidos, explicar para ela o que é isso. Então, mas também não é o caso até dos pais censurarem em casa para não haver uma censura na televisão, mas não voltar aquele tempo a senhora de censura? defende o órgão de comunicação porque a senhora teme uma repressão maior. A senhora se recorda, apesar de ser jovem, a senhora ouviu falar dos 20 anos, então a senhora teme que isso leve para o outro extremo, não é? Mas eu penso que liberdade, dona Letícia, pressupõe responsabilidade, entende?
Liberdade pressupõe que se sabe que ninguém tem liberdade absoluta. Desculpe, doutora Enéia, Claro. mas existe uma liberdade e ninguém respeita. Acontece tudo isso, a televisão mostra o sexo ao vivo, a violência exorbitante em horário. Eu até acho talvez a violência tão nociva quanto a... É terrível, difícil. matam quilos de pessoa por minuto, sangue, olhos que voam. É difícil. Mas são também os filmes que dão mais ibope, né, Ana? Mas é horrível isso. Quer dizer, e é isso que eu coloco, existe a liberdade como vetar, censurar ou dizer não, Mas não eu- pode. É a aplicação da lei? Veja bem, eu insisto na Aplica tese, uma eu lei. não aceito isso que está aí. Quer dizer, a fórmula jurídica, se ela não existe, eu a procuraria. Não tenha dúvida. Veja bem, mais sincero do que eu estou sendo é impossível. Eu não quero que as pessoas concordem comigo. Não, eu nunca disse isso. Aliás, nem para votar, eu sempre dizia meu nome é Enéas. Agora eu jogo a ideia com a clareza meridiana, né? A clareza com que eu exponho o que eu penso é a clareza do líquor de uma pessoa que não tem meningite. É claríssimo. Eu disse em cadeia nacional, sou radicalmente... Se não quiser, não está do meu lado. Agora, se a maioria estiver do meu lado, Melhor. é evidente que será uma medida aceita pela maioria. Se o programa meu é claro, meridiano, se eu não deixo mais de dúvida, pense um pouco. A Georgiana está nervosa. Tô nervosíssima querendo falar. Não, é o seguinte, o que eu acho fantástico, você falou na clareza do meridiano, o que eu acho incrível é que você tem o dom da retórica, né, Ana? E ao mesmo tempo, paradoxalmente, você consegue ser claro, cristalino. Como é que você vê esse contraste da retórica, de uma erudição, né, a última peça lá da Flor do Lar? Eu sei. E ao aquela mesmo pétala. tempo, Você fazer entender pelo povo, né? Veja bem, talvez o verbo melhor não seja entender, seja sentir. Quando eu faço uma locução, né, diante da tela, no meu programa de cadeia nacional, não é como aqui. Não sei se as senhoras aqui, as senhoritas se lembram, as senhoras, quando eu falo é corrido, né? Não dá tempo para pensar. Claro que aquilo está decorado. Eu não leio teleprompter ali. Eu não leio nada. Aquilo foi de um esforço, sai tudo. Por quê? Porque eu tento usar da melhor maneira possível o tempo. Porque aqui a gente repete nessa conversa, muitas vezes, né? Ali não posso repetir nada. Cada segundo é preciosíssimo. Quando a senhorita me pergunta se a população, a pessoa que não tem preparo, como é que ela acompanha, ela sente a descarga de emoção. O cidadão comum, ele sente sinceridade, ele sente que eu não estou mentindo, entendeu? são Niágaras de emoção. A pessoa sente uma torre, é isso mesmo, né? Agora, ficou uma pergunta, Inês, que você tem que responder sobre o esqueci. Virgindade já disse. Já falou, a realidade já falou. É um tabu, Preconceito. Agora, sobre o homossexualismo. Eu separei a sílaba, isso não é próprio, foi só para dar ênfase. É junto o preconceito. Mas eu quis dar ênfase no pré, né? Quer dizer, tá antes. Eu sei que preconceito é uma palavra só, preconceito, mas eu quis firmar o pré, quer dizer, vem antes, é um conceito pré-estabelecido, sem nenhum fundamento. Não tem fundamento. É igual ao fundamento da mulher ser inferior, a mesma coisa. Já participei de um programa, no Canal Livre, isso, há pouco tempo. A tese era, as mulheres são menos racionais que os homens, isso é imbecilidade. Meu Deus, o que o senhor disse? Eu disse que a mulher é tão, ou às vezes até mais, porque a mulher tem controle sobre as emoções, e nós não. Nós homens, quando um de nós, eu vou repetir o que disse lá, quando um homem fica apaixonado mesmo, não quer passar uma noite com a Vocês mulher. não são meio simulados, não? Estimulado, eu tô falando quando tá apaixonado mesmo. Que não tem emoção de O sujeito fica igual a um cão. Doutora Inês, então será uma espécie de extinção. Não, senhora. Eu também concordo. Deixa ele Qualquer falar, homem como é que apaixonado o homem fica fica? assim. O problema é que hoje... Ele fica como é que o homem, doutora Inês? Parabéns o que é um cão? esposa. Peraí, deixa a doutora Inês falar. Como é Deixa que eu ele explicar, o fica? cão é um cachorro. Quando alguém tem um cão de estimação, a gente faz assim com o dedo, ele vem, né? Assim um homem é apaixonado. Entendeu? Apaixonado. Agora, nós, ao longo da vida, desenvolvemos uma técnica de aproximação com as mulheres. E Qual a é gente essa às vezes técnica? simula. Qual é essa Claro, técnica? é normal. Explica aí pra gente como é que é essa técnica, que até agora eu não entendi A direito. senhora é muito nova. Ainda mas- não respondeu sobre o homossexualismo. Então volta para você. Então vamos fazer uma coisa, vamos dar um intervalo, que nós estamos estourando o nosso tempo. A gente volta já para falar sobre o homossexualismo, tá bom, doutora Inês? A gente volta já já. Voltando aqui com o nosso papo absolutamente genial com o doutor Inês, a pergunta ficou... Quer dizer, não ficou uma pergunta, ficou um assunto... Um insight, estamos falando sobre o homossexualismo que Letícia tinha perguntado. Perfeito. Veja bem, a senhorita Letícia. O homossexual, queiramos nós também, ou não, queiram eles ou não, o homossexual é um indivíduo diferente, comportamento diferente da maioria da sociedade. Há um trabalho recente até agora, inclusive de um cientista homossexual, está numa dessas revistas. Na Veja? Veja, se não me engano. Dizendo que há, inclusive, uma diferença orgânica mesmo. Seria né? idêntico ao das mulheres. Um grupo celular, um grupo de neurônios com um corpo celular maior. Bom, isso não está provado. Está começando a ideia. Especulação. Não se pode negar um fato. É que essas pessoas, seres humanos como nós, eles
sentem o mundo do ponto de vista sexual diferente de nós, né? Dos héteros, sem dúvida. Eu não tenho nada contra eles, sempre disse, mas eu discordo do que está sendo feito. E isso está dentro do contexto maior de educação, aqui a professora se referindo agora, essa é a verdade. É que apresenta-se a exceção como se fosse a regra. Mostra-se num programa de televisão um comportamento homossexual como sendo assim algo assim de uma tranquilidade extraordinária para toda a sociedade. Aceita-se que qualquer pessoa possa ter relacionamentos desse gênero, e eu discordo disso, compreende? Agora volta de novo. Ele é um indivíduo como nós, ele é um ser humano como nós, mas o comportamento dele afasta-se do comportamento da maioria. Um homossexual não produz filhos no relacionamento, né? Dos indivíduos. Então, que isso seja aceito, que isso seja recebido dentro da sociedade, mas não que seja aplaudido e estimulado. Sim, mas e como o senhor trataria um problema desse tipo dentro de casa? Se eu tivesse, já pensei nisso, graças a Deus não tenho. Tem 3 filhas, uma maior de 20 e poucos anos, feminina, normal, gosta de homens, né? Tem uma de 19 anos, gosta bastante, muito, puxou o pai. Quer dizer, puxou o pai no sentido que eu gosto muito das mulheres, né? E tem uma terceira de 6 anos, ainda não sei, mas provavelmente... Que tudo indica. Tudo é normal. Então eu não tenho esse problema. Eu não sei, estou sendo sincero, já pensei nisso, eu não sei como me comportaria, não sei. Se eu disser, faria isso, eu estou mentindo, eu estarei mentindo, porque, entendeu? Eu não sei, isso seria algo que não posso negar, que me angustiaria muito. Não sei, estou sendo sincero, não sei. Tá? O que existe? Um instantinho, como líder, presidente da República, se chegar lá, essas pessoas serão seres humanos, como outros quaisquer. Agora, eu repito, eu jamais diria assim, faz uma estátua para o indivíduo, porque ele era homossexual. Não, de forma nenhuma, eu não faria isso. A senhora acha que fazem apologia do homossexualismo? De jeito nenhum, sou totalmente contra. Quem discordar de mim não esteja do meu lado, sou totalmente contra. Bem claro. Eu vou mudar um pouquinho de assunto só. O que existe, doutor Enéas, nas entrelinhas do processo de privatização das universidades federais brasileiras? Veja, senhora, deu um salto, né? O pé. Eu volto. Professora, veja bem, uma universidade não é só um centro, como muita gente pensa, para ensinar e formar doutores. Né? Cria-se essa ideia na sociedade e fica o rapaz da universidade como se fosse um privilegiado, né? Que vai ganhar mais que os outros. Mas o papel princípio da universidade não é só esse. O papel mais importante, primordial da universidade, veja, é a pesquisa. Entende? É lá que os cérebros, quer dizer, aqueles indivíduos que têm cérebros com dotação melhor, podem, pessoas que gostam, ficar o dia inteiro no laboratório. A pesquisa não tem que ter um fim, ela tem que ser livre. Não é? Livre. O pesquisador tem que pesquisar o tempo que ele quiser, e ele tem que haver subvenção. Se nós entregarmos, veja a senhora, como tanta gente está pensando aí, a universidade para a iniciativa privada não visa a esse progresso a longo prazo, a iniciativa privada visa a lucro. E nós estaremos fazendo com que a universidade perca esse papel que é extraordinário e é social, quer dizer, da pesquisa. A grande maioria das conquistas da sociedade só foi possível graças à universidade. Quer dizer, essa pesquisa, sem ninguém controlando, pesquisa do indivíduo, foi assim quase tudo. A gente vai encontrar exceção no Abad Mendel e alguns outros poucos, mas, veja bem, a pesquisa é fundamental para que a sociedade como um todo possa absorver os seus resultados. Né? Desculpa, ela está falando aqui. Mas eu sou contra a privatização. Meu dedinho ereto. Diga. É o seguinte, bom, voltando à questão da educação, uma coisa que o senhor só deu umas rápidas pinceladas, eu gostaria que o senhor se aprofundasse mais, é sobre a questão da linguagem. Veja bem, nós estamos num país que até onde erro crasso se escreve com C cedilha, não é verdade? Então o senhor, inclusive, acho interessante no seu... no programa que o senhor fez de 1 hora de duração na televisão, o senhor capturou alguns exemplos que eu achei fantásticos, de erros assim, primaríssimos. Sem dúvida. Né? E o senhor poderia citar esses exemplos? Dúvida. Veja bem, naquele primeiro programa, a senhorita Georgiana está fazendo alusão, está fazendo referência a uma placa que, aqui no nosso Rio de Janeiro, ela está em todos os pontos que são vias de acesso ao túnel Santa Bárbara. É uma placa que dizia na ocasião, não sei o que, de tantas a tantas horas. E estava escrito na placa, horas com HS, ponto. Isso é tão geral, tão generalizado, que a maioria até pensa que está certo. Maioria, HS, horas. Então eu fiz questão de mostrar o seguinte, que a abreviatura de horas é H minúsculo, sem S e sem ponto, como qualquer unidade que se preza. Como metros é M, não tem S, nem MTS, como tanto escreve. Por aí vai, quilômetros, etc. A abreviatura é com... Não leva S quando ela está simplificada, né? Nem S, nem ponto. Tá bem, isso foi feito naquele programa. Curioso para a senhorita ver é que essa placa do túnel foi mudada há pouco tempo.
Aí eu olhei, curioso, não existe mais o S, alguém viu e corrigiu. Não sei se foi meu programa, alguém corrigiu. Todos os lugares. Agora veja, a desídia, o descaso, a incúria, a ignorância de quem faz. Né? Claro, isso não tem importância para eles. Agora está escrito assim, de segunda a sexta-feira, o acento grave. Imagine, vamos entrar no assunto, que a Silvita Júlia, imagine um adolescente que vai passando, passa todo dia por ali. Ele olha o errado, e o errado passa a ser certo para ele. O errado lhe parece? Me parece, ele não sabe mais o que é certo e errado. Isso vale também na educação, no comportamento, né? Quer dizer, o certo e o errado se confundindo, as formas genuínas de falar e de escrever desaparecem. Quer dizer, E uma a coisa que língua parece minúscula. é grande, é muito grande. Aquilo ali, veja bem, aquilo ali é o que eu digo em matemática, é o DX. A gente integra a sociedade toda. Língua é patrimônio cultural. Mas falar mal também, doutor, não é um pouco da falta de leitura nossa? Também, mas a falta de leitura está Não é dentro do verdade? contexto. Está dentro do contexto também. Doutor Enéas, queria fazer uma pergunta. O senhor, no início do programa, falou que o cerne do problema, também, a educação, seria revolucionar inteiramente. Ter os professores. Como seria isso? Quer dizer, fazer uma colheita, pegar todos os professores e rediscipliná-los, como seria isso? Que Exemplo, professora, isso, né? dona Ana Maria, exemplo. Veja, senhora, se a senhora olhar, eu estou falando, geralmente as pessoas ficam prestando atenção, né? Por que ficam prestando atenção? Tente responder para mim. Por que quando eu falo, qualquer lugar, eu falo no posto de gasolina, você está prestando atenção, você está prestando atenção. Eu falo a senhora vai dizer que não é. Até que não gosta de mim, fica olhando. Mas fica olhando, por quê? Bom, eu presto atenção no senhor, porque eu estou achando interessante. No programa. E se fora do programa a senhora me visse, a senhora prestava também. A senhora é atraída. Também, doutora Enéas, que não prestaria atenção no senhor? Você não tipo exótico, né, doutora Enéas? A verdade está dita, a verdade está dita. Qualquer tipo de exótico que a senhora ponha falando, a senhora vai ficar olhando. O senhor tem carisma, então. É um carisma. Se a senhora for dicionário, também isso não diz nada. Carisma é um dom espiritual, né? Ele é privilegiado por Deus. Eu acho que você é inteligente e estou realmente encantada com a sua entrevista. Obrigada, senhora. É por isso que eu estou aqui olhando. Mas o que eu queria dizer é que mesmo falando para pessoas absolutamente incultas, sem preparo nenhum, essas pessoas prestam atenção do mesmo jeito. Então é nesse sentido, é nessa tecla melhor que eu bato. Compreendeu? É o exemplo. Eu pretendo, veja senhora, eu disse no meu programa último agora de... Quando foi? 1º de agosto, né? Eu disse assim, veja, uma avalanche, quem quiser discutir até que é galicismo, avalanche, mas eu continuo dizendo avalanche mesmo, tá feito já, termo incorporado. Uma avalanche, um turbilhão, um vórtice de entusiasmo. Niágara. Niágara de vai varrer a nação, entendeu? E arrebanhando todas as pessoas de dentro. Se a senhora perguntar para qualquer pessoa, todo mundo quer acertar. Não há ninguém satisfeito com isso. Pois é, eu fico pensando como é que uma pessoa, por mais boa vontade, só tenha ideias e tudo, como é que você pode tentar reformular a educação a nível de pegar na raiz e mudar? Como? Isso é muito Como? Pegando todos os professores, primeiro passo, todos os professores receberão um chamado violento. O trabalho dos senhores vai ser valorizado. Não é hoje. Hoje um professor... A nível de quê? De salário? Ao nível primeiro de salário. A primeira coisa é salário. Então, resgatar, eles iriam parar de trabalhar um tempo. Peraí, um minutinho só. Vamos repetir eu tenho que falar também. Pode falar à vontade. Posso falar à vontade? Claro. Então, não é só o resgate, não é só o professor em si. Não. Olha, nós temos o gravíssimo problema de sermos um país continente. Sim. Então, uma diversificação de tipos de escola em locais diferentes, vindos de povos diferentes, sim, por causa da nossa formação heterogênea. Heterogênea. Ao longo de toda a história da educação mundial, internacional, nós temos que localizar a nossa escola, cada nossa escola, dentro de um processo em que ela esteja ainda enquadrada. Estão todas em níveis distintos. Todas em níveis distintos. E nos mais diversos. Não é que se pretende homogeneidade. Vamos imaginar um grande lago com muitos barcos. Deve haver uma diferença entre os barcos, mas um critério só, pelo menos. Eles não podem rodar a esmo. Eles têm que ter um porto, uma bússola. Eles devem conhecer o método que a escola tem que saber, a linha pedagógica que ela deve seguir, que nós não sabemos. E nós temos que atrelar cada escola a uma linha filosófica que é muito mais ampla. Mas essa linha seria una? Não, minha filha, não. A escola teve, historicamente, continua, graças a Deus, tendo, inclusive no tempo do arbítrio, chamado arbítrio, teve liberdade completa de escolha de método. Houve tanta liberdade que ela deixou de escolher. E não existe o método.
Então, a primeira coisa para pôr ordem na escola deve ser que ela tenha a responsabilidade de escolher, de estudar um pouquinho, localizar-se, ver para onde quer ir e qual o caminho a tomar. Mas, doutora Enésia, eu acho que a doutora Daidi, a professora Daidi, que ela coloca a coisa certa, mas para chegar nesse ponto, é a base. Você tem que dar o reforço ao professor, pagamento, e criar esses professores. É preciso. Isso aí é problema dele. Eu acho que eles estão falando aí é problema dele. Não é tão difícil, não é tão difícil. Em cada escola, veja bem, é um problema de célula. Depois, em ordem, a escola localizar-se-ia, não é tão difícil. Mas sem a dignidade que os professores hoje têm vergonha de dizer que são professores que ganham mal, você acha que precisa muita dignidade? As pessoas que estão atraídas para essa profissão são pessoas de nível baixo. Você acha que precisa muita dignidade para saber, para procurar junto com a professora, localizar a sua escola e dizer, olha, mas será que eu estou ainda na época de pré-pestalozzi? Será que eu estou seguindo Montessori ou eu estou acompanhando um processo mais adiantado? Tem, professora, em forma de projeto de Sabem quem é Montessori, quem é Pestalozzi, está no nível muito mais alto. O início é o seguinte, a escola tem que se conscientizar de procurar um caminho. E como vai procurar o caminho? Estudando, analisando a sua posição frente ao tema. Doutor Enéas, o que o doutor Enéas acha? Não, veja bem. Ela tem que pegar, tem que sair estudar. Não tem que ser todas iguais. A visão da professora é a visão do educador. Claro. Né? E a sua visão? Espera só, não sei quantos anos a senhora ficou ensinando a crianças. Quanto tempo? Eu comecei, desde que estou com criança, desde mais ou menos... eu tenho 40 anos de vivência acumulada. Com todo respeito à senhora. 40 anos. Eu fiquei nem uma década no curso primário. Agora eu ensinei, leva uma vantagem disso, eu ensinei todos os níveis, né? Primário, segundo grau, aquele tempo era primário, agora é primeiro grau, né? Primeiro grau, universidade, pós-graduação, eu passei por todos os níveis. E veja bem, a mensagem que eu estou fazendo, que eu estou transmitindo aqui é abrangente. É no sentido de um estímulo gigantesco para que, pelo menos, aquilo que já existe programado seja feito. Pelo menos. Por exemplo, existe um currículo. Um dia desse eu estava fazendo uma palestra em São Paulo, nas faculdades, meu Deus, como é aquela de Santo Amaro, né? Não, Santo Amaro não, São Bernardo. ABC, Faculdade de Medicina da ABC. E os garotos me perguntaram, no outro nível, não são do primário, estudante de medicina, doutor Enéas, como é que a gente melhora as condições nossas de escola de... A fórmula é a mesma para todas as escolas de curso superior mesmo. Em vez dos senhores estarem brigando por 1000 coisas distintas, brigue para que o currículo seja cumprido. Sim. Entendeu bem? Isso é de uma simplicidade, sabe? Mas não é aplicado, o currículo não é aplicado. Ninguém cumpre currículo nenhum. Chega um professor na universidade, estou saindo um pouco do primário. Chega um professor na universidade... Não falo em primário, né? Falo em escola. Escola, de modo genérico. Escola, de modo geral. Concordo. Veja bem, chega um professor na universidade e diz assim, isso é muito comum hoje, vamos debater um assunto. Aí isso aconteceu com minha menina, minha filha, debater sobre a Revolução Francesa. Ela não sabia que foi de Diderot, d'Alembert, Voltaire, nada, ia debater. Você não vai debater nada, você vai estudar primeiro. Você vai aprender. Quando você souber o que foi a Revolução Francesa e que época foi, tudo, aí você vai debater. Chega de debate. Aprenda primeiro, depois debate. E debater, é igual um sujeito que estudar comigo eletro e quer debater. Vai estudar primeiro, aprenda. Leia o que eu li, depois debate. Que história vem aqui para ouvir? Eu vou ensinar que história é essa. Entendeu? Então, depois pode até contestar. À vontade, peraí, só para terminar. Então, são coisas assim que parecem tão simples que incomodam. Mas eu quero primeiro, antes de mudar, tem que mudar, eu estou de acordo, cara. As escolas não sabem onde estão. O cara está dizendo que é muito fundamento. Cada uma faz o que quer, mas não sabe para onde está indo. É preciso definir. Cada um é bom individualmente. Cada professor é bonzinho individualmente. Cada professor... O conjunto que falta. O conjunto. Então, a primeira tese é essa, é que um currículo, aquele, seja qual for, enquanto ele sabe, que tem que haver uma solução imediata. Nós estamos indo para o caos. Todo mundo sabe disso. Nós estamos formando legiões de semi-analfabetos. Essa é a verdade. Em todas as áreas do saber. Médicos, engenheiros, advogados. Engenheiros constroem pontes que caem, advogados não sabem redigir uma ficção, médicos matam, não tem culpa, mas matam. E assim por vai. E os analfabetos funcionais? Funcionais. É aquele indivíduo que lê um texto e não sabe o que está lendo. É analfabeto funcional. Analfabeto funcional é um conceito moderno. Você lê um texto e não sabe o que está lendo. Isso é. Aliás, a Folha de São Paulo dá uma reportagem, deu agora, extraordinária sobre isso. Mas bem, quer dizer, perdi, o que nós estávamos falando? Sobre o currículo. Então eu digo como medida primeira, a senhora está rindo, divertido. A medida primeira é que o currículo seja completo. Primeira coisa, imediata. Agora, essa análise global do processo, veja só, ela é feita com entusiasmo, entende? Quando as pessoas começarem a ter entusiasmo pelo que fazem, isso desapareceu.
Compreende? O amor. Porque não existe estímulo. Não há estímulo, eu concordo. Por isso que eu comecei pelo salário. Fazer Eu comecei pós-graduação, pelo- doutoramento, tudo para Eu ganhar um comecei salário pelo de salário, quanto? peraí. 300, 400 mil, não Eu sei quanto comecei ganha pelo todo. salário porque Pelo quando amor meu de Deus. colega médico trabalha em um emprego, Desculpa, dois tem que falar de salário, mas é que Mas é absurdo. mesmo! Você trabalha no emprego, 2 empregos, 3 empregos, chega exausto, ele tem tempo para ler livro? Como? Para se reciclar. né? Como ele tem, entendeu? Então, quando eu comecei pelo salário, é porque é a condição primeira. É aquela a partir da qual o mínimo de dignidade é restabelecido. Dignidade humana é o mínimo. Claro. Não sei se a senhora está a par ou se os outros estão. Soldados da Polícia Militar estão suicidando em São Paulo. Suicidando. Numa estatística, isso apareceu na revista Semanário, no mês de agosto. Não me lembro o dia. Suicidando com uma proporção terrível. Chega a 20 em cada 1000. Por quê? Por quê? Claro que é uma série de condições de isolamento, mas mais do que qualquer outra coisa é miséria. Você vive desesperado, ele tem que combater criminosos. E aumenta também a marginalidade, né? Exato, ele luta contra a marginalidade, o que ele ganha é insignificante, está entendendo? Então, queiramos ou não, o problema salário é sério. É sério, sem dúvida. Seríssimo. Seríssimo, sem dúvida. Agora eu volto até, a senhora perguntou como? É entusiasmo. O problema salário nesse... Pegue uma pessoa, um educador, como ela, pegue um advogado com a senhora que está lutando no seu sindicato, pegue pessoas interessadas em mudar e dê força a essas pessoas e faça com que essas pessoas possam atuar. E escolhendo pessoas preparadas, tudo é mais fácil, entendeu? Transmita-se esse entusiasmo. Agora vamos olhar para o país de hoje. Qual é o entusiasmo que um cidadão recebe quando liga a televisão? Entendeu? Quem é que tem coragem de dizer não sei, como eu disse, não sei o que foi, perguntou, disse não sei. Né? Mas o senhor acha que as oportunidades são iguais para todos? Por exemplo, Então, Claro que não. eu só respondo depois do intervalo. Te dá um tempinho, a gente volta já e só responde, por favor. Obrigada. Voltando aqui ao nosso papo gostoso com Delas. Com o doutor Enéas, no Delas. Letícia, refaz a pergunta, por favor. eu quero saber se o senhor considera que no país há oportunidade igual para todos, ou seja, as pessoas têm o mesmo privilégio de chegar a cargos importantes. É evidente que não. É E evidente como é não. que o senhor acha que pode modificar um pouco essa coisa? Veja, o que existe é uma falácia. O que existe é uma argumentação mendaz, torpe, mentirosa. Quando se briga muito e se fala nos meios de comunicação e suas excelências, os congressistas dizem que o país é democrático, é uma mentira. É mentira. É democrático para um grupo que tem o direito de se exprimir. Eu até disse no último programa, não sei se a senhorita já viu. Povo não escreve no jornal, vamos parar com essa farsa. Só na carta dos leitores. Ah, mas povo não sabe escrever, senhorita. Falar em Senhorita, povo não sabe nem a composição do ar atmosférico que respira. Povo não está assistindo ao nosso programa, que normalmente vai pro ar pelo que eu soube tarde da noite. Povo acorda 4h30 da manhã para pegar o trem da Central. Povo amassa, ignara, informe. Esse conjunto, essas pessoas todas não têm acesso a nada. Só tem um direito no país: votar. Mais nada. Votam naqueles que lhes são apresentados. A senhora pergunta, isso é triste? É. Mas essa é a realidade social brasileira. Isso a gente falaria em uma hora, né? Só sabe que nós temos hoje 2/3 da população ganhando entre 0 e 2 salários mínimos. Como isso muda toda hora o salário mínimo, quer dizer, para mais, não vamos entrar em ideia. Quanto é? Mas a senhora sabe que isso não dá para viver, né? Vive miseravelmente. Então dizer que tem menos oportunidades é absurdo. Eles vão para escola pública e não funciona mais. No meu tempo eu me sentava do lado do filho do prefeito da escola pública, que é o que eu quero fazer funcionar se chegar lá. Escola pública para todos. Entendeu? Todos. Quer dizer, naquele tempo era excelente. Aliás, era uma honra ser professor de escola pública. Você se sentia bem, né? Entende? Claro. Hoje não. Hoje você tem uma educação ruim, né? Ruim na escola particular e péssima na escola pública. Então, dizer que tem minha oportunidade é uma brincadeira. Não tem. Não tem para estudar. Quem vai para as universidades públicas, quem vai para a universidade são os filhos de quem pode pagar as duas escolas. Agora, por Os exemplo, filhos do pobre não há Como possibilidade. você falou na escola pública, o emendão, que quer realmente acabar com a universidade gratuita. O que você acha É o que ela disso? disse agora, a privatização, já opinei Exato, sobre é isso, isso. já, eu sou radicalmente contra. O emendão é um conjunto de emendas, né? Não é um emendão, o emendão seria uma emenda grande, não é? É um conjunto de emendas, né? É um pedaço, uma colcha toda feita com um pedaço de... Segundo o governo, disse que ele gasta 18% do seu orçamento com educação. Não sei. Sim, Não, isso eu vi também, como o senhor disse, pela imprensa. imprensa. Primeiro, o salário mínimo jamais atingiu o patamar tão baixo, aí fica político o programa, vai rápido. Jamais atingiu o patamar tão baixo quanto atualmente. Segundo, jamais houve tanta gente morando na rua. Milhares, milhões de pessoas virando latas de lixo. Jamais o ensino chegou a níveis tão catastróficos. Jamais o serviço de saúde teve tão mal. O que está bom no país? E a produção? Nós estávamos entre as 10 maiores, agora caímos também. Não tem nada. Uma pergunta de novo sobre a educação. O senhor estava falando sobre... Mas aí eu perco o tom de brincadeira e eu fico zangado. Falando em política, eu sou indignado, né? Aí falo sozinho. O senhor estava falando do modelo de educação,
Tem as crianças que ficam na rua. Nós estamos falando do CIEPs, que é como a professora perguntou. Agora, o CIEPs parece que tem a ideia de tirar as crianças da rua. Sim. Bom, se o senhor não concorda, qual seria a maneira de tirar as crianças da rua? Eu procuraria... E colocaria elas dentro de casa. Peraí, não, veja bem. Primeiro que já há projetos para isso, diversos partidos políticos. E eu sou obrigado a reconhecer que a minha ideia não é a primeira. Né? Não tive primazia nisso. Não gosto de citar outro, mas eu sou obrigado a reconhecer que já houve ideia de, não me lembro qual, parece que é PSDB, eu não tenho certeza, de dar um cheque de educação, chamado assim, uma importância, um valor qualquer, para que a criança, para os pais, para manter a criança em casa. Isso sim. É a mesma coisa que não tem nada, manter a criança em casa. Eu não entendi. Os pais aí eu dou um cheque, aí o pai pega o cheque e vai pro bar beber. Não é assim, repare. O cheque de educação é um dinheiro, é uma importância. Veja bem, a parte. Bom, se for assim, então o Che não recebe salário também, porque ele também vai pro bar beber. Não vão pagar salário para ninguém. Não, mas olha, veja bem. Então ninguém mais vai receber salário, o Che vai beber. Veja bem. Agora, quando pega uma criança, dá um salário pro pai para botar a criança na escola, eu não tenho opção. Veja bem, eu vou exigir. Não vai fazer nada. Espera, doutora. Eu vou exigir. Ela é terrível, advogada. Justifica bem seu diploma. Veja bem, a senhora, o cheque educação entregue aos pais é para evitar que a criança tenha que ir à rua trazer aquele dinheirinho todo dia que é somado, que se incorpora ao orçamento. Ao orçamento. Porque a criança vai pra rua, porque mesmo vendendo bala e tudo, ela traz um dinheirinho. Entende? Os pais a obrigam aí. Mas aí teria que ser criado ainda um outro mecanismo de controle para saber se esse dinheiro vai receber se a criança estiver mesmo indo à escola, claro. Mas não repita a tese que a senhora percebe que ela não faz sentido. Senão ninguém receberia salário, né? Voltando. Vai receber o salário. Ela quis dizer que esse mecanismo é meio mambembe. E eu acabei de dizer que a ideia não é minha. Peraí, eu já disse que a ideia não é minha, já reconheci de público. Mas é uma ideia melhor do que CIEPs, sem dúvida. Primeiro. Outra coisa que é importante. Mas CIEPs também seria bom se funcionasse, vai todo mundo pra lá, a criança trabalhando o dia inteiro, a mãe vai trabalhar o dia inteiro. Mas, doutora Enéas, só o investimento para a CIEP é gigantesco. Sim, doutora Enéas, peraí, mas agora é inviável no país inteiro fazer isso. Em São Paulo nós não temos CIEPs, mas veja bem. Tem algo parecido? Tem algo parecido, mas veja bem. Esses que já estão construídos também, não estou defendendo a tese de jeito nenhum, nem contra, não sou da educação. Mas veja bem, uma mãe que vai trabalhar o dia inteiro, trabalha o dia inteiro, o que ela fica no trabalho pensando? Trabalha 6 ou 8 horas por dia. Meu Deus, aonde estão meus filhos? Filho não é só até 6 anos de idade. A gente tem filho, o filho cresce. Cresce, certo. Mas 6 anos de idade, fica na rua. A mãe fica trabalhando, o pai está também... A senhora está defendendo a criação de creches, sem dúvida. Agora, veja creche é uma coisa que vai até 6 anos de idade, doutora Enéas. Creche, 6 anos de idade. Depois de 6 anos de idade, dá a impressão que a criança pode se emancipar. Vamos dar o nome que quisermos para essa Aí vai para a rua, marginalidade. Vamos dar o nome que nós quisermos. Se é daquele tamanho, é desnecessário. Tudo bem. É um investimento vultoso e absolutamente Mas também tem que ser criada uma maneira das crianças ficarem em algum lugar. Se a escola... A senhora quer saber quem eu consultaria para resolver o problema do menor de rua? O juiz de menores, autoridade básica em cada estado. E ninguém se lembra disso. O juiz de menores... Mas não, pelo amor de Deus, negócio de... Juiz de menores, a autoridade legítima. A pessoa que estudou o assunto que eu não é verdade. Eu há poucos dias fiz uma palestra aqui no Rio, numa faculdade de reabilitação, a convite de Sua Excelência do Juiz de Menores do Rio de Janeiro. E fiquei impressionado com o trabalho seríssimo que é feito ali. Trabalho de alta categoria. Ele tem uma escola, um grupo onde as crianças aprendem profissões e tudo. Não põe o pé na parede, são educados. Educados de modo rígido, na educação tradicional, que eu defendo. Diga. Bom, é que o programa está chegando no fim. Claro, não vai dar para perguntar. Claro, eu quero saber. Eu quero falar sobre violência. Porque a coisa está feia. Está chegando num ponto insustentável, não há oxigênio para se viver, o pânico está implantado. Como é que se resolve, Enéas? O que se faz? Muito bem. Primeiro, eu não sou autoridade do assunto. Então, por não ser, e previndo que a pergunta viria toda, eu incorporei a tese de um professor ilustre que me procurou há poucos dias. Eu não conversei nada com a senhora antes, lá programado. Quando a senhora fez a pergunta, eu imaginei alguém vai falar nisso. É um professor por quem eu passei a ter um enorme respeito. O professor João Faria Júnior. Posso mostrar? Claro, por favor. Conheci há poucos dias, né? Manual de Criminologia. É professor do Paraná. Esse professor, se ele estiver vendo, ele vai gostar. Mas eu fiquei impressionado. Eu conversei com ele e pedi que minha mulher fosse ouvir, como não sou douto no assunto, minha mulher procuradora militar, que eu opinasse. E fiquei impressionado pela tese que ele aduz aqui. Ele defende a tese de ter feito uma mudança global na sistemática penal brasileira. Global. Ele defende a tese que a pena é só punitiva, a pena que existe. E não adianta nada aumentar de 5 anos para 10 anos, para 20 anos. Não adianta nada. Não adianta nada, a pena de morte não vai resolver nada. Como não resolveu no mundo. O importante é mudar o modo de abordagem da questão. É não jogar os criminosos todos juntos, 10, 12, 15, num cubículo, onde necessariamente
na ociosidade, o que é que vai... Será favorecendo uma colônia agrícola, por exemplo? Algo assim. Peraí, primeiro separar os criminosos. Separar, primeiro aquele grupo de pessoas que... Crime, eu repito, existe a possibilidade, o germe existe em qualquer um. Por que existe? Porque vaidade e inveja existem em todos nós, não é? Todos nós somos humanos. Então, há indivíduos que cometem crimes de modo, assim, por uma contingência. Não são os piores. E diz o professor, eu estou citando a fonte, né? Conspícua, ele é doutor no assunto. Ele diz que, tem 30% esse grupo. Esse grupo todo é absolutamente recuperável. Não pode ser misturado com o outro. Não pode ser posto tudo junto, como é feito hoje. Eles estão amontoados. Perdoe, mas como bichos, né, em cubículos. Isso não faz florescer nada que preste. Primeiro, entende? Mudar essa sistemática toda. Fazer com que a justiça deixe de procrastinar soluções, né? Que esses processos demorados em que se resolve. Há um inquérito na delegacia. Depois, quando começa o processo, repete tudo de novo. Quer dizer, demora tudo. Quer dizer, isso se fez de modo mais rápido. É preciso, mais uma vez, uma mudança radical na sistema. Só assim a gente vai. Aí nós iremos à gênese, as raízes do problema, que nós estamos atuando nos efeitos agora. Entende? Prendendo. Pega as crianças de rua aqui. O que é que aprende uma criança na rua? Dormindo lá no Marquise. Vira marginal. E o que é que alguns querem? Matem-se essas crianças, né? Que beleza. Criamos marginais e os matamos. Acabar com o problema de uma maneira... Não acaba, que a fábrica, a geração está aí criando marginais. Entendeu? Quer dizer, a violência é fruto de tudo isso. É fruto da insegurança. É fruto da falta de valorização da vida. Entende? É todo um contexto, senhora, que precisa ser mudado. O ser humano está valendo muito nada. pouco, A vida humana não vale nada. Entende? Valores cívicos, não se respeita a bandeira, não se respeita a hino, não se respeita coisa nenhuma. Né? Georgiana, está chegando no final, infelizmente. Eu vou pedir para cada uma das suas debatedoras... Quer fazer? Só esse segundinho para dizer. Por favor. Opina, só isso aqui. Opinará sempre se eu for presidente, quem sabe. Quem é preparado e tem visão social. E pode ser um sujeito preparado e quer matar todo mundo, pelo amor de Deus. Aí não. Bom, será que... Não, é a última agora, não? Seria. Está acabando o nosso tempo. Doutor Enéas. Então vai começar por Georgiana, a última pergunta. Isso. O senhor se considera, quer dizer, o povo... Como é que o senhor se vê na visão do povo? Uma saída para o conformismo que assola o país ou uma bandeira, uma grande bandeira, ainda não achada para a utopia? Pergunta é só... Bom, como eu me vejo, né? Nada garante que o que eu estou vendo... Claro, sim. É a visão de Protágoras, né? Não é do Pitágoras, do matemático, é do Protágoras. O homem é medida de todas as coisas, né? Veja a senhorita Georgiana. Se eu não acreditasse no que eu digo, eu não tinha começado. Eu passei por um processo em que eu fui vítima de histrionia, né? Quase todos os órgãos de comunicação tentaram ridicularizar-me, né? Era apenas a pilhéria, né? Era a brincadeira. Como a grande maioria é mal dotada, não conseguiu ouvir o que eu dizia. 3, 4 palavras por segundo não dava. Para a maioria dos cérebros com hipóxia, eu não entendi o que eu dizia. Então ele só ouvia dizer, meu nome é Enéas. Mas eu não dizia só isso. Não sei se a senhorita lembra, tivemos naquela época. Então veja bem, eu acredito desde que comecei que é possível mudar tudo. Fazendo um chamado à população, chamado ao cidadão, ao que existe de bom. Porque todo mundo tem algo de bom dentro de si, mesmo eles, os senhores políticos. Eu nunca disse que fulano não presta, nunca disse isso. É que ele está dentro de um modelo. Como eu disse nesse último programa, se tu entra no processo, ele é batizado nas regras de um convívio imundo. Tratado ao caos. Ao caos. Ele mergulha, eu disse assim, na expurcícia, na imundícia. Chafurda no pântano da ignomínia. E é preciso muita força para emergir disso. Então, para responder a sua pergunta, eu acredito que é possível realmente mudar. Agora, para completar, se chego ou não lá, não sei, querida. Não sei. É impossível dizer, né? Não sei. Mas que eu acredito, eu acredito. Para mim não é uma bandeira utópica, não. Porque eu não estou querendo matar ninguém. Hitler queria matar os judeus, os negros, quem leu Mein Kampf sabe. E acreditavam nele, só pela força. Eu tenho força quando falo, mas eu não quero matar ninguém. Né? Sou contra a pena de morte, entende? Então eu acredito. Para mim não é utopia, eu acredito, senhorita Georgiana. Letícia Dornelli. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a gentileza do convite da TV Educativa, da Ana, do Dr. Enéas. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês todos, uma conversa tão inteligente. Agora, a última pergunta da noite, eu queria fazer o seguinte. Dr. Enéas, o Chico Anísio fez um personagem inspirado no senhor, o Dr. Hilário, que termina sempre dizendo, meu nome é Hilário. E o Brasil inteiro conheceu o senhor na época da campanha e ficou marcada essa coisa do meu nome é Enéas. Como o senhor vê, como o senhor acha que é a sua imagem para o povo, tá? De que maneira o povo vê o Enéas? Uma figura folclórica ou realmente um político sério? E, desencadeando essa pergunta, o seguinte, o senhor acha realmente que um dia vai chegar a presidente da República? Primeiro, em relação ao senhor Chico Anísio, não sei se está
assistindo ao nosso programa. Nossa, a senhora perdoe porque eu estou junto com a senhora aqui. Claro. Primeiro, o que eu tenho que dizer é um agradecimento ao Sr. Chico Anísio. Ele é um homem culto, preparado, fala corretamente, coisa rara e que me agrada. E estive com ele no avião, a ponte aérea aqui, por onde viaja sempre, Rio São Paulo. E conversamos sobre esse tema. Ele me disse, falou-me do personagem. Eu disse a ele que gostava muito, vi uma vez só. Como eu disse agora antes, eu não vejo televisão, não tenho tempo para ver. E gostei e não vi ali nenhuma chincalha, nada disso. Ele pinçou características minhas, né? Inclusive no ato de se movimentar, ele é muito inteligente, ninguém pode negar, né? E não vejo nada, não tem nada contra. Ele pega um sujeito, né? Você viu o programa de psiquiatra? E um dia desse eu vi uma cena só, em que ele vira para o sujeito e diz assim, você não sabe falar, fala errado, eu gosto muito de português, você é capaz até de escrever boçal com 2 S, coisa assim. E não vejo nada demais. Primeiro, a primeira página. Segunda, como é que eu acho, eu detesto rebaixar, né? Mas vamos lá. Achei isso terrível. Não gosto, mas vamos lá. Como é que eu vejo, quer dizer, minha opinião, nada garante que é verdadeiro. Como o povo vê. Se é sério ou não é. Faça a imagem. Se não fosse sério, eu não teria um partido político com registro definitivo. O Partido Verde, que tem o apoio da imprensa, não conseguiu registro definitivo. Com cantoras e cantores e atrizes, eu sem nenhum cantor, sem nenhuma atriz, sem nenhum político, conseguiu o registro definitivo. Então é sério. Eu vejo. Agora, se muita gente ri, o que é que eu tenho contra sorrir? Não seria pior se chorassem? Entendeu? Se Deus me deu o dom de fazer rir, que culpa tenho eu de... Uma coisa é fazer rir, e outra é falar sério na hora que é preciso. Ela perguntou para contar uma piada, né? Ela falou, agora aqui intervalo. Há pouco, sempre que eu estou falando de estatística, eu digo na plateia, eu digo assim, o senhor tem cuidado com estatística quando o governo mostra. O governo diz, está tudo bem, cuidado com estatística. A imagem não é minha, mas é uma pilhéria. Diga. Diz assim, quer ver? Diz assim, olha, nós temos aqui a expectativa média de vida do brasileiro é 63 anos. Todo mundo fica feliz, né? Todo mundo se esquece de olhar para o Nordeste, onde a expectativa de vida é 50 anos. Com 35 está velha, a pessoa está velha. Digo, estatística é uma ciência muito perigosa. Por quê? Se eu como um frango e a senhorita não comeu nenhum, nós comemos meio frango cada um. É um perigo, né? Entendeu? E ele acabou não respondendo se o senhor acredita realmente que vai chegar à presidência da República. Se eu não acreditasse, não teria empreendido essa jornada. Entendeu? Doutora Yara Vilhena. Claro. Respondi com clareza? Respondeu, Podia ser a minha... A sua pergunta? Cada hora. Isso. É porque a gente faz com essas câmeras. Porque era uma sequência interessante. Tá bom. Que é o único plano cruzado que dá certo. Por favor, Já que acredita, eu acredito. faço uma pergunta, se o senhor pode fazê-lo com rapidez. Porque, doutor Enéas, eu, apesar de ter visto tanta injustiça nesses meus longos anos de existência por esse delicioso planeta, e tanta ignomínia, eu também a vi, eu não perdi a capacidade de sonhar. Também não perdi a capacidade de amar o meu país, a gente do meu país, as gentes de todos os outros países. Eu gostaria de saber se o senhor poderia, como presidente, apressar o processo de trazer, por exemplo, da Itália, do progresso de hoje da Itália, através do italiano que é brasileiro nosso hoje, o progresso de lá para cá. O senhor poderia trazer do japonês brasileiro o que é do Japão hoje. O senhor pode apressar esse processo, doutor? Eu tenho pressa, eu sonho com isso. Sem dúvida. Eu não tenho muito tempo. Isso ninguém faz. Gostaria de ver esse sonho realizado. Sem dúvida. Todo o progresso do povo que nos forma aqui, no meu país. Deixa eu responder rapidamente para a senhora. Eu não tenho nenhuma forma de preconceito. Se eu ouso adquirir, quer dizer, adquirir preconceitos pela educação que tive, eu, ao longo da vida, já meio século, deixo os dois de lado. 52, deixo os dois. Horrível isso. Ao longo da vida, eu fui aprendendo com esforço a ir me despindo dos preconceitos. Eu não tenho preconceito contra nenhuma raça, nenhum povo. E eu estou estudando isso com a vontade. Eu parei de estudar medicina, que eu estudava muito, estudar ciências exatas, parei. Eu estou estudando esse assunto. Professora, isso eu lhe prometo, para quem te ouvir. Eu vou tentar aproveitar tudo que há de bom em todo e qualquer lugar do mundo, sem nenhuma forma de discriminação para o nosso país. Maravilha. Doutora Yara Vilhena, por favor. Primeiro, agradecer pelo convite, por ter vindo aqui, uma entrevista com o doutor Enéas, super inteligente, simpático, com pessoas simpáticas. Estou muito agradecida. E fazer uma pergunta, a última, para o doutor Enéas. Doutor Enéas, o seu... Tá bem bomba. Com todas essas perguntas que nós fizemos aqui no programa, todas essas mudanças me pareceram mudanças absolutamente radicais. Sem dúvida. Absoluta. O senhor se considera o seu partido
O seu partido, primeiro, o seu partido é uma coisa que é voltada exclusivamente para a sua pessoa ou é um partido ligado a várias outras pessoas que já existe um conceito todo? Embora o senhor disse que foi um partido que já está organizado, tudo, mas isso me parece um partido Prona mais partido Enéas. Segunda pergunta, se esse Prona, o Prona, é um partido radical de pessoas violentas como o senhor, ou o senhor não se considera assim? E, desculpa, terceiro, que tudo está englobado numa coisa só. O senhor se considera o líder que o Brasil está precisando? Tudo bem. Nossa, você é terrível, né? Advogado. Justifica bem. Justifica o título, muito bem. Doutor Yara, primeiro, desculpe, me perdi. Como é que sou eu o centro? Olha, não, o senhor é o centro do seu partido, o partido é só o senhor ir embora, existe mais pessoas. Deixa eu responder. Veja bem, se a senhora me perguntar se é como a maioria, não, é diferente do que está aí. Por quê? O que está aí é uma casa de cômodos. Deixa eu deixar bem claro. A legislação eleitoral foi feita assim, é bom que a maioria não sabe, a maioria não conhece isso. Foi feita assim. Se um núcleo municipal, veja senhora, uma célula de um partido qualquer, P qualquer coisa, porque todo partido tem P na frente, né? Só, veja bem, é sopa de letras. Se um núcleo, por exemplo, de uma cidade, Tarauacá, lá em cima no Acre, quiser agir de modo diferente da comitiva não, da Comissão Executiva Nacional, de um partido qualquer, ele faz o que quiser. Desculpe, da Comissão Executiva, eu troquei. Então, o indivíduo lá em Tarauacá, de um partido qualquer, ele diz assim, eu quero fazer coligação com outro, e faz. E não existe na legislação eleitoral nada que impeça isso, que eu digo que é uma casa de cômodos. Nesse sentido, o nosso é radicalmente diferente. Por quê? Porque os elementos são escolhidos a dedo. Eu convido o fulano para ser... Só uma interrupção. Mas quer dizer que então existem mais pessoas como o senhor? Claro. Se existem... Peraí, seria eu uma aberração, uma mutação, doutora? Não, mas com essas características, Peraí, doutora, peraí. Eu não sou mutante. Mas é que o senhor já disse pra mim que é um privilegiado por Deus. Então ela concluiu que... O tempo está passando. Não sou o único, acaba já. Não, peraí. Ela acabou de dizer a verdade que é um número enorme de pessoas. Peraí. Então eu escolho... Comungue com a sua ideia sim, mas igual para Doutora Yara, se não existissem pessoas assim, eu não teria construído o partido no país todo. Pelo amor de Deus. Agora, prossigamos. Ele difere dos demais no sentido, ele é vertical. Ou seja, se um cidadão... Vertical quer dizer radical? As duas coisas juntas. Vertical quer dizer que de cima para baixo quem manda sou eu. Exatamente. Quando o presidente do partido em Minas, ele vem pro meu lado, ele aceita a liderança natural. Ou ele não fica no partido. Não tem discussão. Não se procrastinam discussões. Não, peraí, doutora, a senhora já falou. Não é uma casa de cômodos. Sabe-se exatamente o que se espera. Sabe-se exatamente o que vai acontecer. Agora, espere. Nós fazemos reuniões. E esses indivíduos chegam e dizem, olha, essa posição sua não está correta. Ele mostra. Rapidamente examina a situação e muda. Entende? Nada é definitivo. Vai mudando dialeticamente. Claro, agora... As regras básicas, as ligas mestras, são coisas em que não se mexe. Peraí, senão não dá, ficamos só nós dois. A senhora perguntou então se tinha mais pessoas. Claro que tem. O presidente do Partido do Rio Grande do Sul é um professor de antropologia filosófica. O presidente do Partido de Minas é um empresário. E o presidente do Rio de Janeiro é um médico, e assim por aí vai. Entende? A maioria dos colegas que dirigem a Constituição de Médicos, claro, são os ex-alunos meus. E eles foram, né, abrindo. Ninguém desobedece ao comando central. Se desobedecer, expulso. Comando central, senhor. Sem dúvida. É uma democracia una. Sem dúvida. Desde que seja o que eu não gosto dessa palavra do modo como ela é usada. Está acabando. Não, infelizmente, eneicamente, olha, daria uma semana, 2 meses, 3 meses. Dona, é sincero o que eu digo. Mas eu realmente adorei que o senhor voltasse um outro dia, porque realmente nosso tempo esgotou. Temos um tempo, se não tivesse esse tempo, o programa ficava aqui. Quem manda aqui sou eu, né? Bom, um beijo imenso para vocês todos. Eu quero agradecer. Doutora Enéas, muito obrigado mesmo. Só brilhantou aqui, foi fantástico ter recebido aqui na TV. Muito obrigada, Letícia Dornelles. Obrigada a você. Obrigada, doutora Yara Viliana. Agradeço. Obrigada, Daidi. Peter Levitz. Olha que gosta de falar esse nome. Esse é pior que o meu. Anastasiade. Esse é pior. Esse me barra. E Georgiana Guinle, obrigada. Obrigadão. Trenés, obrigada. TV está à sua disposição. Um beijo para você. Até quinta-feira. Tchau.
ZYB 510, TV Educativa, Canal 2, Rio de Janeiro. Daqui a pouco, Tempo de Esporte.